tem esse programa de treinamento mensal, né? Cada mês a gente traz um tema de um treinamento específico. Esse que a gente vai ministrar hoje é voltado exclusivamente para os fabricantes aí de internas, né? Quem fabrica cortina rolô, né? Horizontal. Né? Então a gente vai trazer quais são as soluções que a Inteco tem hoje no mercado e também tirar dúvidas pontuais, caso alguém traga alguma dúvida ali. Eu vou espelhar aqui a tela do meu computador, né? E aí vocês vão acompanhando aqui a apresentação. Vamos começar nosso treinamento mensal, né? Bom, começar falando de forma rápida aqui da Inteco, o que a Inteco oferece para vocês aí, né? Hoje a Inteco, ela tem soluções não só para quem fabrica cortinas na parte interna, na parte de cortina rolô, romana, cortina de tecido, né? Hoje a gente atende vários segmentos, né? A gente atende o pessoal que fabrica toldos, a gente atende o pessoal que fabrica tela de projeção, as cortinas de tecidos, as integradas, né? Até janelas de maxinhar, né? A gente também tem fechaduras, né? Então, só para falar um pouco das opções, né, que a gente tem aqui de produtos da Inteco Motores. Mas, indo direto aqui ao ponto nos produtos que vocês mais utilizam, a gente vai ter opções de motores de regulagem mecânica e eletrônica, né, que é o que vocês mais utilizam aí no dia a dia, com certeza é os motores de regulagem mecânica, que vocês usam essas duas rosquinhas aqui, né, para achar o limite superior da cortina e o limite inferior. Mas também temos os motores de regulagem eletrônica, que não tem essas rosquinhas aqui, né? Ele tem apenas botões aqui na cabeça do motor e toda essa regulagem eu faço ali diretamente pelo controle remoto. Então, dentre esses modelos de motores, a gente vai ter diversos modelos, né, com tamanhos e comprimentos diferentes. Eu vou ter motores com diâmetro um pouco maior, né, de repente você vai usar para uma cortina mais pesada, você vai usar um motor de 20 newtons, que ele é de 45 milímetros, ou motores menor, que é de 35 milímetros, tá? Além disso, outra característica que eu não sei se todos já conhecem, os motores tubulares, eles têm um funcionamento contínuo de 4 minutos, né? Então, essa informação é importante ali, tanto para o cliente final de vocês, às vezes ele comprou o produto, não tem essa informação, começou a funcionar ali e funcionou por 4 minutos continuamente, o motor vai esquentar e vai parar. Isso é normal, tá? Essa é uma característica ali dos motores, não só da Inteco, né? Qualquer motor tubular que é ligado no 110 ou 220, ele só vai funcionar por 4 minutos contínuo, né? Obviamente que a gente tem outros modelos que não têm essa limitação, e a gente vai conhecer esses modelos para vocês saberem as opções, tá? Quais são esses outros modelos? São modelos que funcionam numa corrente contínua. O que é uma corrente contínua ou uma corrente alternada, né? Corrente contínua são correntes baixas ali, 24 volts, 12 volts, né? A gente chama de uma corrente contínua. E a corrente alternada são as correntes que a gente usa ali, 110 volts, 220 volts. Essas correntes, elas são alternadas porque elas não ficam estabilizadas nessa voltagem, elas ficam oscilando, né? Se você pegar um multímetro e medir na tomada, se for um 110, por exemplo, ela vai ficar em 117, depois vai para 118, 120, 115, 110, e isso vai gerando calor, né? E aí o motor esquenta e ele desliga automaticamente para não acontecer problema. Mas temos modelos que funcionam em 24 volts, e aí você não vai ter essa limitação de tempo. Então a gente vai conhecer esses modelos aí, tá? Então hoje a Inteco tem na linha de motores de regulagem mecânica uma gama bem grande de modelos, né? Então para quem trabalha aí com cortinas rolô, principalmente, os motores que vocês vão mais trabalhar vai ser os motores de 6 newtons, tá? Que é um motor de 35 de diâmetro, né? Por 70 centímetros de comprimento. Tá? Ele é um motor que dá para usar ali num tubo de 43 milímetros ou no tubo de 53 milímetros, são os mais utilizados aí pelo mercado, ou até mesmo no tubo de 70, se for uma cortina um pouco mais larga, né? Tá? Então, fora isso, temos os motor também de 10 newtons, que aí não vai ser muito utilizado por vocês, porque a velocidade dele não é tão rápida quanto o de 6 newtons, né? Que tem uma velocidade aí de 28 RPM, né? Então ele é bem mais rápido. Mas temos os motores de 20 newtons, que vai atender demandas ali de cortinas pesadas, né? Ou se você for usar uma junção para utilizar dois tubos para movimentar duas cortinas e um motor só, tá? Então a gente vai conhecer essas opções. Então,
Nesses motores, você vai ter que escolher a voltagem, ou 220 ou 110, tá? Fora os motores de regulagem mecânica, a gente vai ter os motores de regulagem eletrônica, né? Só que antes deles tem os motores bivolt, que é a mesma coisa do mecânico aqui, né? Que eu estava mostrando. A diferença é que o bivolt, quem não conhece ainda, né? O bivolt, ele é o mesmo sistema, é regulagem mecânica, só que aqui eu consigo escolher a voltagem que eu vou ligar o motor. Isso é bom para quem trabalha em região que tem ali demandas, né, 110, 220. Isso evita ali, na prática, né, erros, né? Muitas vezes ali na instalação você chega e se depara com uma tensão errada, né? E aí tem um retrabalho de voltar, pegar outro produto e tudo mais. E também traz flexibilidade para o teu estoque, né? Então, às vezes, você trabalha com as duas voltagens, você tem que pegar uma quantidade maior para poder atender o cliente ali. Então, com o bivolt você tem essa flexibilidade. Então, no bivolt, temos um motor de 6 newtons, que aí ele vai servir tanto para o 110 como para o 220. Temos o de 13 newtons, tá? E temos o de 20 newtons. Então, o bivolt, na prática, a diferença é que ele vai ter mais fios, né? Ele vai ter 5 fios, tá? Ele vai ter o fio azul, o fio preto, o branco, o verde e o vermelho. Então, na prática, você vai ter que escolher os fios conforme a ligação elétrica ali. Se for um 110, você vai ligar, se for um motor de controle remoto, né? Você vai ligar o branco com o fio neutro da sua instalação elétrica e o preto com o fio fase da sua instalação elétrica. Se for um 220, aí você vai usar o azul e o preto. Então, na prática, se você comparar ali, você só muda entre o fio branco e o fio azul, né? Então, o fio azul eu ligo para o 220 e o fio branco eu ligo para o 110. Mas isso já vem na etiquetinha aqui, fica bem fácil, tá? Carlos, mas e o fio vermelho? Para que usa esse fio vermelho? O fio vermelho a gente não utiliza ele quando é um motor de controle remoto. A gente não vai utilizar o fio vermelho. E o fio verde vai ser sempre o fio terra, tá? O fio que você vai ligar ali no aterramento da instalação elétrica, tá bom? Então, o fio vermelho eu só usaria ele se você precisar de um acionamento por botoeira, né? Que é a mesma coisa que interruptor. Então, se o cliente precisa de acionamento por botoeira, que é muito difícil ali para a instalação de cortinas, né? Mas às vezes o cliente tem automação e precisa usar de botoeira. Então, você usaria o fio vermelho. Obviamente que você, na hora da compra, você tem que solicitar ao comercial que o motor vá com a configuração de ligação para interruptor, né, na hora da compra. Uma pergunta, quem puder responder pelo chat ou por um microfone, vocês têm demanda aí de voltagens diferentes ou a maioria das instalações sempre é a mesma voltagem para vocês? A Inteco tem essa opção de motores, né, que de repente vai de encontro aí a necessidade de vocês ali na hora da instalação, até mesmo para ajudar nessa questão de erros, né, e retrabalho, né? Então, o bivolt ele ajuda bastante. Indo agora para os motores eletrônicos, a gente tem algumas opções que no mecânico você não encontra, tá? No mecânico a gente começa com um motor de 6 newtons, que você vai usar ele sempre no tubo de 43 milímetros, ou no tubo de 53, né? Como eu falei, ou 70 milímetros se for uma cortina grande. Já aqui no eletrônico, que é o motor que eu faço a regulagem tudo pelo controle remoto, eu tenho opções de motores a bateria, né, que vai de encontro ali, de repente, para uma instalação retrofit, né, você vai transformar uma cortina que já existe lá no cliente, às vezes você pode simplesmente chegar com o motor e só colocar o motor dentro do tubo, que é o quê? É o motor de 0,5 newtons, é um motorzinho pequeno, tá? Ele vai ser usado num tubo de 32 milímetros, que muitas vezes é o mesmo tubo que você usa para fabricar uma cortina manual, sem motor. Então dá para você usar esse motor no mesmo tubo que você já fabrica, né? Dá para você fazer um retrofit ou ter essa opção ali de você transformar facilmente uma cortina manual para uma cortina motorizada. Então ele é um motor a bateria, vai ter uma autonomia ali de uso de 4 a 6 meses, né, para você carregar ele de novo. Tá? O tipo de encaixe dele é tipo C, para você carregar ele ali, né? Carrega, já vai com um cabo de 3 metros, né? Que você pode estar carregando. E ele ele não tem Wi-Fi integrado porque os motores a bateria
eles vão consumir um pouco mais do Wi-Fi, mas a gente tem o hub que dá para você usar o Wi-Fi nele, mas a gente vai conhecer também essa parte do hub. Fora esse motor de 0,5 newtons, você vai ter um motor um pouco mais potente, porque esse de 0,5 newtons, ele tem autonomia para 2 quilos, tá? Então, vai ser para uma cortina pequena, tá? Aí, a gente vem para o motor de 1 newton, que também é a bateria, é basicamente o mesmo motor, só que sendo um motor um pouco mais potente, e já para o tubo de 38 milímetros, tá? Já para um tubo maior. Então, esse aqui também, você consegue a mesma ideia de fazer ali uma motorização em cortinas pequenas, só que ele vai até 5 quilos de peso, tá? Então, você já consegue ter uma autonomia maior para você atender o cliente ali. Fora o motor, esses dois motores de bateria, a gente tem um motor também que é bivolt, né? Só que é diferente dos modelos mecânicos, porque esse aqui, ele tem um transformador interno, ele funciona a 24 volts. Lembra que os motores de corrente contínua 24 volts, eles vão funcionar continuamente, você não vai ter aquele tempo térmico? É uma das vantagens desse motor. Então, dentro do motor, ele já tem um transformadorzinho, então você não precisa escolher os fios na hora de ligar. É só ligar lá no 110 ou no 220 que ele já vai transformar automaticamente para 24 volts, que é a tensão que o motor funciona. Tá? Ele também suporta 5 quilos de peso, né? Então dá para você atender tranquilamente ali demandas ali do cliente. Fora esses motores que são exclusivos da linha eletrônica, a gente também tem os mesmos modelos de motor de potência, né? Que você trabalha com regulagem mecânica no eletrônico. A gente tem os motores de 6 newtons, também em 110 ou 220 volts, e temos os motores de 20 newtons também para cortinas maiores, tá? Bom, então, até aqui, só para a gente recapitular, a gente já entendeu um pouquinho das características dos motores, tamanhos, tempo de uso contínuo, né? Conhecemos a linha de motores de regulagem mecânica, conhecemos os motores de regulagem mecânica sendo bivolt, que aí você escolhe os fios que você vai fazer a ligação, e conhecemos agora os motores de regulagem eletrônica, que você vai ter opções de motores a bateria, tá? E que não tem, quando é motor a bateria, né, ou quando é um motor bivolt, não tem aquele limite de tempo de 4 minutos. Olha esses motores que eu apresentei para vocês, a Inteco trouxe uma novidade, que eu não sei se nem todo vocês conhecem, né? Que é uma nova linha de motores, que é a linha Neo, né? Então a gente trouxe dois modelos de motores. O que que tem de novo nessa linha de motores aqui? Primeiro, ele tem controles remotos novos, né? A gente tem um mini controle aqui, caso o cliente queira, né? Um controlezinho pequeno. A gente tem um controle branco de um canal, né, caso o cliente queira a opção branca, e temos o controle de 16 canais com botões extras aqui de porcentagem. Então você já consegue apertar no botão e a cortina abre numa porcentagem específica, tá? Os motores da linha Neo, eles são os motores de regulagem eletrônica. Então toda a regulagem de subida e descida eu faço ali pelo controle remoto. Isso é legal porque traz mais facilidade ali quando a cortina é alta, né? Uma cortina de 6 metros, 5 metros, tem que usar uma escada, um andaime. Quando é regulagem eletrônica, eu faço ali de baixo mesmo, pelo controle remoto, sem precisar subir lá para ficar girando na chavinha, né? Então, o que mais a gente tem aqui nos motores? São motores pequenos, tá? É um motor por exemplo, um motor de 2 newtons, ele tem 25 milímetros de espessura aqui, mas de comprimento 45 centímetros, tá? A gente tem o de 2 newtons e temos o de 6 newtons. Então, o de 6 newtons ele é de 35 de diâmetro, que é igual aos motores de 6 newtons que vocês trabalham, né? E tem um tamanho menor no comprimento, que é 57 centímetros. Tá? Então, são motores bem compactos. Temos o controle branco, que eu falei de um canal, temos o controle preto, que já tem a opção de você abrir por porcentagem, por 25%, 50% ou 75% da cortina, isso é bem legal, já é nativo do controle remoto, e ele tem 16 canais, e temos o mini controle aqui, né, Neo também. Então, o que que tem de legal nesse motor comparado aos outros? Primeiro, ele também não tem o tempo térmico,
tá? Então, aqueles 4 minutos lá de uso contínuo, ele não vai ter esse tempo, ele vai funcionar continuamente, né? Limite de regulagem, ele também não tem. Quando eu falo limite de regulagem, é que assim, os motores mecânicos, quando você vai instalar, por exemplo, uma cortina de 7 metros de altura, né? Os motores mecânicos, eles vão ter um limite de quanto que eles podem subir, né? Então vocês têm que consultar a tabelinha ali que eu vou mostrar para vocês depois, para ver qual que é o limite de cada motor mecânico. Quando eu falo da linha NEL ou dos motores eletrônicos padrão, não existe esse limite, eles não têm limite de volta, né? Porque ele não tem tempo térmico, né? Ele vai funcionar continuamente e ele não tem limite de volta. A altura que for, você vai conseguir fazer a regulagem com o motor NEL, tá? Então essa é uma vantagem bem legal, que você não tem nos motores mecânicos ou até mesmo nos motores eletrônicos. O motor eletrônico padrão que a gente vende, eles têm um tempo de 4 minutos também, né? Se for os motores que vão ali no tubo de 43 ou 53 milímetros, tá? Outro diferencial é que eu consigo fazer uma ligação desse motor via controle remoto e via interruptor ao mesmo tempo. Se o cliente quiser usar ele com controle remoto e com botoeira, dá para usar ele ao mesmo tempo, tá? É, Então, sem limite de final de curso eu já falei, regulagem eletrônica eu já falei, ele é bem silencioso, tem velocidade fixa, já vem com Wi-Fi integrado, tá? Então todos os motores aí da linha Nel já vem com Wi-Fi integrado, você não precisa usar um hub à parte, né? Ou contratar uma empresa de automação para poder fazer isso, tá? Dá para você fazer a regulagem pelo aplicativo. Então, se você configurar no celular ali o Wi-Fi do motor, dá para você regular o limite de subida e descida pelo aplicativo, é outro diferencial também, tá? São motores bivolts, né, já falei, controle por porcentagem, e dá para fazer as aberturas parciais que eu expliquei para vocês aqui, tá? Então, é uma novidade que a Inteco trouxe, que eu acho que vai facilitar bastante, né? Porque você tem basicamente toda a tecnologia em um produto só, tá? Você tem Wi-Fi, você tem autonomia de altura, né? Você tem a abertura por porcentagem, você consegue fazer a configuração também pelo aplicativo ali, tá? Pessoal, dúvidas aqui do novo Motonel? Tranquilo? Todo mundo entendeu como é que funciona? Tranquilo, maravilha. Qualquer dúvidas, vão deixando no chat, que depois eu vou dando uma olhada e vou respondendo vocês também, tá? É, Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, todos os motores ali eles vão ser usados num kit de instalação, né? Então, vou passar essa parte aqui, que depois a gente conhece quais são as opções de kits que a gente tem. A gente falou até agora dos motores tubulares, né? Que são motores que têm opções ali para você usar em cortinas rolô, romana, também dá para usar numa PH 50, né? Agora a gente vai falar sobre os motores de cortinas de tecido, né? Que tem o sistema Wave, tem o sistema de prega. Hoje a Inteco tem basicamente 3 opções de motores para atender às demandas de vocês, tá? A gente tem um motor de 2 newtons, né? Que ele é usado no perfil 2730 da referência do fabricante Alpex. E ele é um motor que já é bivolt, porque ele trabalha em 24 volts internamente, tem um funcionamento bem silencioso, tem a função manual. A função manual que a gente fala é o quê? Ele, diferente dos motores tubulares, quando você acaba a energia da residência ali, né, fica sem força, o motor trava a cortina, né, ele fica travado. Você não consegue abrir nem fechar a cortina. Nos motores de trilho é diferente. No motor de trilho, se acabar a energia, esse eixo aqui do motor de trilho, ele fica livre, né? Então você consegue fazer a função manual da cortina, você consegue abrir ou fechar a cortina tranquilamente ali, sem precisar que o motor tenha energia. Ele tem a regulagem automática, então o final de curso ali, a primeira vez que você aciona o motor, ele vai fechar a cortina, vai gravar que aqui o fechamento, depois ele vai abrir e vai gravar que aqui é a abertura, né? E aí ele tem
o fechamento e a abertura suave, né? O motor ele diminui a velocidade para não bater com atrito aqui, né? E depois ele mantém uma velocidade constante na abertura ou no fechamento. Tem também a opção da configuração do toque inteligente, não sei se todo mundo conhece. Que configuração é essa? Dá para você configurar o motor para que quando o cliente puxa a cortina por uns 5 centímetros para um lado, o motor seja acionado automaticamente ao puxar com a mão a cortina, tá? Então, quando você puxa a mão com a cortina ali, ele vai ser acionado o motor, e aí o motor vai começar a fechar, né, ou abrir a cortina. Então, isso é uma configuração que dá para você ativar ou desativar ela, tá? E tem a opção de você integrar ele na automação pelo contato seco, né, ou pela radiofrequência 433. Ele não tem Wi-Fi nativo, tá? Ele não vem com Wi-Fi. Esse é um modelo que a gente não tem Wi-Fi integrado, tá? Então é um modelo que ele tem um pouco mais de força do que os outros motores, mas ele não tem Wi-Fi integrado. Então teria que usar um hub, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, né, para poder integrar ele na automação. E aqui embaixo a gente tem uma tabela de capacidade de peso, né, pelo motor. Essa tabelinha geralmente vai no manual e aqui mostra, né, o desenho do trilho e o peso que ele suporta a cada largura que ele for fabricado. Então, o motor vai ser uma cortina de 4 metros, vai ser uma cortina de abertura central, né? Ele vai aguentar 120 quilos. Não, vai ser uma abertura lateral. Ele vai aguentar só 100 quilos. Então, quanto mais atrito, quanto maior o percurso que o motor for fazer ali, menos força ele vai ter, tá? Então, por exemplo, vou fabricar a cortina com uma curva e com abertura só para um lado, menos quilos ele vai aguentar ainda. Por quê? Porque ele vai ter um percurso maior para percorrer e ainda vai ter o atrito da curva aqui, tá? Então, mas essa tabelinha é fácil também para vocês baterem o olho ali e entender se o motor vai ter a capacidade de força ali suficiente para atender ou não. Carlos, passou desse peso. A minha cortina é de veludo ali passou desse peso. Como é que eu faço então para atender meu cliente? Tem a opção de você colocar 2 motores, tá? Então, o trilho, normalmente você tem aqui o perfil aqui, que está saindo torto no meu desenho, e você tem uma ponta aqui do lado, né? E tem uma ponta lá do outro lado. Aqui, nessas pontas, você encaixa o motor. Então, você pode colocar 2 motores, coloca o motor de um lado e coloca o motor do outro lado. E aí você tem a capacidade ali não dobrada, tá? Mas você aumenta uma carga relevante ali, basicamente quase o dobro, tá, de carga, e aí você já consegue utilizar para vãos maiores, né? Teve cliente nosso que já fez vãos de 20 metros de largura, teatro, essas coisas. Então o que a gente recomenda são 12 metros, tá? Mas dá para fazer maior utilizando 2 motores, tá bom? Falando em outra opção de motor, todas as características que eu falei do primeiro vai se replicar para esse motor, então eu não vou repetir. A única diferença é que esse motor aqui é um motor a bateria. Então também, caso vocês precisem de motor com opção de acionamento ali, de carga de bateria, vocês vão ter aqui com a Inteco. Ele só vai ser compatível com o perfil 6041 da UPEX, que é esse desenho aqui, tá? Então, vocês não vão conseguir usar no outro perfil, que é esse perfil aqui, ó, 2730. Então, quando for motor de bateria, só vai ter essa opção aqui. E por ele ser um motor um pouco menos potente, a capacidade de peso dele diminui também. Mas aí dá para a gente entender ali pela tabelinha, tá? E a questão de integração com automação, ele também vai ser somente via hub, né? Você vai ter que comprar um hubzinho aqui na Inteco para colocar ele no Google, na Alexa, né? Por quê? Os motores a bateria, geralmente eles não vão ser Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele consome mais da bateria do motor, então não é viável você ter motor-bateria com Wi-Fi integrado, tá bom? Fora esses 2 modelos de motor, a gente tem um outro motor, que aí é, é um motor flex. Ele tem esse nome flex porque ele pode ser usado tanto no perfil 6041 quanto no perfil 2730. Então, ele não deixa você preso a um perfil. Você pode escolher o perfil que você vai estar usando ali para fabricar a sua cortina de tecido. E ele também tem
é a opção de ser ligado tanto como interruptor como por controle remoto. Só que aí você escolhe, ou você vai usar como controle ou vai usar como interruptor. Não dá para usar os dois juntos. Por isso que ele vem com 5 fios, né? Então, isso é legal também que te dá essa flexibilidade de estoque. Se você tem uma demanda de botoeira, uma demanda de controle remoto, você consegue ter um motor só para atender essas duas demandas. Assim como a gente lançou um motor tubular, né, que é o NEO, a gente também lançou uma nova linha de motor para as cortinas de tecido, que na prática hoje ele vai estar substituindo o motor flex, tá? Então a gente não vai estar mais, né, trabalhando com os motores flex na Iteco, né? Os motores agora vão ser sempre os motores da linha Light. Por quê? É um motor que já tem toda a tecnologia embarcada dos demais motores em um motor só, que a gente vai conhecer quais são essas tecnologias. Ele vem com dois controles diferentes do que a gente trabalha, tá? Tem um controle aqui de, de um canal e o de dois canais, 16, de 15 canais e o de dois canais, tá? Dois canais por quê? Aqui do lado, ó, eu tenho os botões aqui de um canal, então aqui eu tenho o sobe e desce e o pause, e aqui também eu tenho o sobe e desce e o pause. Aqui, esse aqui é dois canais, e esse aqui é 16 canais, eu tenho o LEDzinho que eu vou escolhendo os canais, né, aqui, aperto para um lado, aperto para o outro, e escolho os canais. Tá? Então eu tenho de 2 canais e tenho de 15 canais. Então esse motor, por enquanto, a gente tem compatibilidade somente com o perfil 6041, tá? Então quando vocês forem usar o Lite, vocês vão saber que precisa ser usado apenas no perfil 6041. E o que ele traz de tecnologia embarcada? Primeiro, ele vai contar aqui com 5 fios também, né? Então, esse motor eu consigo usar ele ao mesmo tempo, tanto por interruptor como por controle remoto. Então, se o cliente quiser usar interruptor e controle remoto no Lite, ele consegue estar usando, tá? Ele já vem com Wi-Fi integrado, né? Então, você tem aí 3 maneiras de acionar o motor, né? Interruptor, controle, Wi-Fi, né? É, você tem essas 3 maneiras aqui. É, que mais? Super silencioso, então, os motores de trilho já são silenciosos, né? Então, ele é bem silencioso. Ele é bivolt, né? A regulagem também é automática, é igual aos demais. Tem a função também de você puxar ali por 5 centímetros, né? E já abrir automaticamente. Tem a função manual também. Tem a abertura por porcentagem no controle remoto, dá para você apertar ali, ele vai abrir 50% ou abrir 75%, tá? Então, tudo que tem ali nos outros motores, ele vai ter, só que tendo a opção de acionamento por interruptor e por controle ao mesmo tempo, e com Wi-Fi integrado já também, tá? Ele também é compatível com os controles atuais que a gente trabalha aqui dos motores convencionais. Então, se você trabalha hoje com o controle Milano, que é o controle preto, né, que é o nosso basicamente de vendas, dá para usar no nosso motor Lite, tá? Ele não vai ficar com os controles que eu apresentei aqui, né? Tem os dois controles aqui. Dá para você usar o motor nos nossos controles convencionais, tá? Dá para usar nos controles novos ou nos controles convencionais que a gente trabalha aqui já na Inteco, tá? E aí tem a tabela de peso aqui também dele, que aí depois esse material vai ser repassado para vocês também, vocês podem estar consultando. E aqui são as opções de controles remotos. Pessoal, até aqui tranquilo? Dúvida de alguma função, de algum desses novos motores? Como é que tá para vocês aí? Ah, tá. É, acho que o perguntou aqui qual o peso que o motor Neo aguenta, né? Ó, isso depende do tubo que ele vai estar instalado ali, né? Mas vou falar aqui. Se for um motor de 2 newtons, por exemplo, o motor de 2 newtons você pode usar ele no tubo de 38, ou no tubo de 43, ou no tubo de 47, ou no tubo de 53, né? Então, ele começa ali com 10 quilos no tubo de 38, aí ele vai para 9 quilos no tubo de 43, e no tubo de 53 ele vai para 7 quilos.
tá? Já o de 6 newtons é o mesmo peso que os demais motores nossos trabalham, que aí, se for no tubo de 43 é 19 quilos, se for no tubo de 53 é 16 quilos, tá? Então, a gente tem também essa tabelinha, eu mando junto para vocês terem acesso a esses pesos aí. O Luan perguntou se esse último modelo precisa de hub para automação. Se for o Lite, Luan, não, o Lite já vem, deixa eu voltar aqui, seria o Lite, certo? O Lite ele já vem com Wi-Fi integrado, né? Então ele tem essas três opções de você acionar ele. Você pode acionar ao mesmo tempo, via interruptor, via controle e via Wi-Fi. Tá, então é tudo em um só. Por isso que a gente está meio que padronizando, né? Para que os motores de trilhos a gente tenha realmente só esse modelo, o modelo da bateria, porque aí seria algo bem específico para vocês atenderem uma demanda pontual do cliente. E por enquanto temos ainda o motor de 2 newtons, porque ele é um pouco mais potente, mas em breve a gente vai estar só com o Lite mesmo, para poder atender vocês nessas demandas aí, tá? Bom, e aí, falando dessa questão de motorização de trilho, a gente tem uma opção que pode ir de encontro, às vezes, à necessidade de vocês para deixar algo mais prático, que é o trilho extensivo, né? Isso aqui não é o motor, isso aqui é apenas o perfil, né? Só que é um perfil que já vem montado, ele já vai, a gente já comercializa ele já sai daqui da Inteco montado para você. Né? Lógico, a Inteco tem o trabalho também de montar para vocês, né? A gente tem esse serviço à parte, é cobrado à parte. São duas coisas diferentes. Carlos, quero começar a montar cortina de tecido. Eu não monto cortina de tecido ainda. Vocês fazem a montagem aí? Fazemos. Vocês dão o treinamento específico da montagem? Também damos o treinamento específico da montagem. Fora essas duas questões, que é a gente monta, a gente dá o treinamento, a gente também tem esse produto aqui, que é o trilho extensivo, né? Na prática, ele já vai montado igual que está na foto aqui, e você tem duas travas, uma desse lado aqui, ó, que é essa trava aqui, e uma desse lado aqui. Então, você vai receber ele no tamanho de 2,20 m. E você pode aumentar ele, destravando essas duas travas aqui, até 4 metros. Então, eu vou fazer uma cortina de 3 metros. Eu te mando o trilho extensivo, chegando lá você estica ele até 3 metros. Não, vai ser 3,5 m. Você estica 3,5 m. Então, isso é legal porque agiliza ali, você não precisa fazer a montagem do trilho, e também até evita erros, às vezes, no local. Às vezes chega no local, por causa de 2 centímetros, você tem que cortar o perfil ali e refazer, né? Então, esse trilho, ele tem essa facilidade de te deixar já pronto ali, né, a solução. Obviamente que você precisa ali você tem essas limitações. Ele começa de 2,20 m. Então, se for uma cortina menor, ele já não vai te atender. E ele vai no máximo até 4 metros. Outra informação importante é que o sistema de abertura desse trilho é só para a abertura central, né? Quando a cortina realmente fecha aqui no meio. Eu não tenho esse sistema para uma abertura lateral, tá bom? E ele também não tem sistema para wave, tá? Então, se for wave, se for lateral, vocês não conseguem usar esse sistema. Então, ele é um sistema específico para a cortina de prega com abertura central. Então dá para você utilizar ele. É legal porque te traz essa flexibilidade de você não precisar fazer a montagem ali, tá? Pessoal, tranquilo? Deixa eu ver se alguém. Maravilha. Show. Então, qualquer dúvida pode deixar no chat aí, a gente vai seguindo. Então, a gente falou sobre os motores, vocês conheceram todas as opções de motores, tanto motores tubulares quanto motores de cortina de trilho, né? Então, para esses motores, a gente vai ter tipos de acionamentos. A gente tem interruptor ou controle remoto. Então, hoje na Inteco, além dos motores, além dos controles convencionais que eu mostrei para vocês ali das linhas novas, né, da linha Neo e da linha Lite, a gente tem os controles convencionais, que hoje o nosso carro-chefe é o controle Milano, que é o melhor custo-benefício que você vai encontrar aqui na Inteco. Por quê? Ele entrega uma qualidade com um preço justo, né? Carlos, eu quero um controle da cor branca. Temos também o controle Basic, que aí o nome já diz, é um controle mais básico, né?
vai ficar, como ele é branco, né, ele tem vai ficar amarelado com o tempo, né, não é igual o preto, né, então é algo, quando você quer um custo, um custo um pouco menor, seria o Basic. E no Milano, a gente tem as versões dele, né, de 6 canais e de 16 canais. Além do Milano também a gente tem hoje uma versão mais premium, né, que é o Unique, que é esse carinha aqui. Ele é um controle de touchscreen, não tem botão, né? Então temos ele na versão de 1, 6 e 16 canais. Então, caso o cliente queira algo diferenciado, ou até mesmo caso vocês queiram colocar a logo da empresa de vocês, é possível ser feito nesse modelo de controle. Obviamente que tem uma quantidade mínima ali, né, para poder fazer a logo. Isso dá para ser negociado ali com o nosso time do comercial. Além dos controles remotos, que são esses que eu apresentei aqui, nós temos também controle de parede. Esse controle de parede aqui embaixo, ó, temos eles na cor branca e na cor preta. Carlos, é um interruptor? Não, não é um interruptor. Ele lembra, né, um interruptor. Ele foi fabricado para ser colado na parede. Então ele vem com uma dupla face, você cola ele na parede, ou você pode colocar parafusos também. Então ele é um controle. Tudo que o controle remoto convencional faz de configuração, esse controle de parede faz. É uma opção ali caso o cliente queira ter 2 pontos de acionamento. Ah, estou trabalhando com um motor de regulagem mecânica, não é o NEO, por exemplo. Né? O NEO dá para fazer acionamento de controle e interruptor ao mesmo tempo. Não é o NEO, é o controle remoto, os motores padrão que você trabalha sempre. Dá para fazer ligação de interruptor e controle? Não dá, mas dá para você usar o controle de parede junto com o controle remoto. Então você vai ter 2 pontos de acesso ali, né, para configurar e para controlar seu motor usando o controle de parede, tá? Parte de configuração, tranquilo. Motor de interruptor, acho que a demanda para vocês deve ser bem baixa, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem também opções, tá? Tanto na cor preta como na cor branca, né? E a ligação do interruptor em si é bem tranquilo. É só passar aqui a imagem para vocês verem na prática. Então, vou fazer uma ligação de um interruptor 110, né? Então aqui a gente colocou a imagem de uma tomada simbolizando aqui a instalação elétrica do cliente. Então eu tenho fio neutro da rede elétrica, tenho fio fase e tenho fio terra. No motor eu tenho 4 fios, lembra? E aí eu só ligo o fio vermelho quando é uma ligação de interruptor. Se não for interruptor, eu não ligo ele. Então, no motor eu vou ter o fio preto e o fio vermelho. Esse fio preto e fio vermelho é o quê? É o sobe e o desce do motor, tá? Então, eu posso ligar o fio preto embaixo ou o fio vermelho em cima, isso vai ser indiferente, tá? O que eu preciso fazer é ligar ou em cima ou embaixo, porque aqui vai ser os botões de sobe e desce do interruptor. Se eu botar uma imagem aqui, ó, tem um botão de subir, eu tenho um botão de descer e eu tenho um botão de parar, né? Então, nas extremidades, eu ligo o fio vermelho e o preto para fazer o sobe e desce, e no parafuso do meio, né, que é onde vai ter que chegar a energia da rede elétrica, eu levo a fase da minha rede elétrica e conecto no parafuso do meio. E aí, quando eu aperto para um lado, a fase manda o motor subir ou a fase manda o motor descer, tá? Fora isso, sobrou 2 fios do motor. Sobrou o fio terra, que é o fio verde, então eu ligo com o fio terra da instalação elétrica, e sobrou o fio branco aqui, que seria o fio neutro para ligar com o neutro da fiação elétrica. Tranquilo aqui, gente, a parte da ligação da botoeira, sossegado, maravilha. Então, vamos seguindo aqui para frente. Vou passar essa parte do Easy Plug. Bom, sistema de regulagem, a gente tem, né, que é os que vocês mais usam aqui. A gente tem um treinamento específico só para isso, então eu não vou falar agora, tocar nesse ponto aqui da regulagem, tá? Eu vou passar dela. E aí seria aqui o manual. A gente tem no manual, inclusive, eu acho que. Só uma pergunta. Todo mundo aí consegue fazer a regulagem da subida e da descida com facilidade hoje, ou vocês encontram um pouco de dificuldade ali, às vezes, na hora da regulagem? Quem puder responder aí no chat. Legal, legal. Então, show. Tá, Luan não é iniciante. Ó, então,
vou falar uma coisa aqui que dá para vocês fazerem uma colinha e aí fica fácil de padronizar essa regulagem. Que é o que está no manual aqui, tá? No manual, a gente tem, a gente mostra, né, como a cortina pode ser instalada. Então, a gente coloca aqui, ó, método 1, método 2. Qual que é o método 1? A cortina está com o tecido caindo para frente do tubo, né, e o motor está aqui para a esquerda. Ó. E o método 2, a cortina está caindo para frente também, e o motor está para a direita. Aí aqui eu já vou falar, né? Eu vou falar que a rosca de cima, a rosca que eu visualizo aqui em cima, ela vai regular o quê? A subida da cortina. E a rosca que está aqui embaixo, ela vai regular a descida da cortina. Então, isso aqui é legal porque, se vocês anotarem essa colinha aqui, que é o quê? Você pode escrever aí, sempre que a cortina estiver instalada com o caimento para frente do tubo, indiferente, tá? Se o motor está para a direita ou para a esquerda, isso vai ser indiferente. O que vai determinar é como o tecido está instalado. O tecido está para frente? Então, se o tecido está para frente, sempre a rosca de cima regula a subida e a rosca de baixo regula a descida. Tá? Isso é uma colinha legal, que aí dá para vocês saberem, como é que eu sei qual que é a rosca que regula a subida e qual que é a rosca que regula a descida? Usando esse método aqui. Aí, a gente tem uma outra opção de instalação da cortina, que é o método 3 ou 4, que é quando o tecido da cortina está caindo por trás, né? Então, muitas vezes é instalado dessa maneira para evitar uma fresta de luz, né? Para você ter um blackout melhor ali, né? Então, nessa instalação, vai ficar ao contrário. Como o tecido está por trás, agora aquela rosca de cima que regulava a subida, ela vai, na verdade, regular a descida, tá? E a rosca que eu vejo embaixo, agora ela vai regular a subida. Então, vocês podem anotar essa colinha que fica bem legal, porque cai tecido pela frente, rosca de cima regula a subida, rosca de baixo, descida. Tecido por trás, fica o contrário. A rosca de cima regula agora a descida e a rosca de baixo agora regula a subida. Tá, falta só uma informação para fechar o sistema, que é o quê? Para eu fazer essa regulagem, eu preciso girar aqui no encaixe da rosca, né? Com a chavinha, para um lado, que é o mais, ou para outro lado, que é o menos. E o que que o mais e o menos faz? O mais, ele dá autonomia para o motor fazer com que a cortina suba mais, ou para fazer com que o motor desça mais. E o menos faz o quê? Ele diminui para o motor subir menos, ou para o motor descer menos. Tá, para que lado é o mais e o menos, Carlos? Pode anotar aí. Faz uma colinha que fica bem legal. O mais vai ser sempre girando para o sentido anti-horário, que é a mesma coisa que desparafusando. E o menos vai ser sempre girando para o sentido horário, que é a mesma coisa que parafusando. Tá? Então, o menos é parafusando, sentido horário, e o mais é sempre desparafusando, sentido anti-horário. Tendo essa colinha, não tem erro aí na regulagem, tá bom? Então, só uma palhinha aí da regulagem para passar rapidinho. Do motor eletrônico também é tranquilo a regulagem, tá? Mas não vou passar ele agora, senão a gente vai acabar perdendo o foco aqui, que é mais apresentar as soluções para vocês, e a gente tem treinamento específico sobre esses outros tópicos. Então, falando dos controles remotos ainda, a gente tem algumas funções bem legais, né? Você pode configurar o controle remoto, que é a primeira configuração ali. Você pode mudar o sentido de rotação. Então, às vezes, você aperta para subir, o motor está descendo a cortina, né? Então, dá para mudar isso no controle remoto. Dá para adicionar um controle extra. Por exemplo, eu tenho um controle remoto. Eu quero que dois controles. Dá para você fazer uma cópia do controle A para o controle B. E os dois vão ficar configurados. Dá para alternar entre toque curto e contínuo. Não sei se vocês já viram isso, mas o normal é, você aperta o botão de subir do controle remoto, é para a cortina subir continuamente. Aperta o botão de subir e a cortina movimenta só um pouquinho e para. Aí você aperta de novo, movimenta só um pouquinho e para. Isso é só uma configuração, né? Então dá para a gente fazer isso alternando o toque curto, tá? Que é uma configuração específica ali. Dá para desprogramar o controle remoto e dá para reiniciar de fábrica aqui o motor também. Todas essas configurações, elas são bem fáceis de ser feitas, é um diferencial aqui do controle da Inteco, que eu sempre vou começar, depois que eu configurei o controle remoto, eu sempre vou começar pelo botão do meio,
esse botão do meio aqui, quando eu aperto ele seguro por 5 segundos, que é o botão de parar, o motor entra no modo de programação. Então, se eu for, eu vou mostrar para vocês aqui, quero inverter a rotação, né? O botão de subir está descendo ou o botão de descer está subindo, né? Para inverter a rotação, basicamente eu começo pelo botão do meio, aperto, seguro, espero o motor fazer um movimento sobe e desce, depois aperto o botão de descer. Aí eu inverto a rotação. Então repare que sempre eu começo pelo botão do meio e depois aperto um segundo botão. A mesma coisa seria, por exemplo, eu quero fazer a cópia do controle remoto. Eu quero copiar a cópia desse controle aqui para um outro controle remoto. Como é que eu faria isso? Eu aperto o botão do meio do controle que já está configurado, seguro. Quando eu faço isso, o motor vai entrar no modo de programação. No novo controle, que eu vou fazer a configuração, quando o motor movimentar, eu dou um toque no botão de subir. E aí eu já copiei o controle remoto. Então, todas as configurações bem fáceis, eu começo pelo botão do meio, que é o botão que põe o motor no modo de programação. Tudo isso tem em vídeo e tudo isso também está no manual para ajudar vocês também no dia a dia. Então, última configuração só para a gente terminar essa parte aqui. Eu falei do toque contínuo e toque curto, né? Que é aquele que o motor movimenta um pouquinho, e fica aquela. Às vezes o cliente acha até que é um defeito, né? Então, para tirar do toque curto, por exemplo, eu vou apertar o botão do meio, vou segurar por 5 segundos, mas eu sempre espero a confirmação do motor, ele faz sempre um movimento sobe e desce, né? Fez o movimento sobe e desce, eu solto o botão e aperto ele mais uma vez. Então, sempre vou usar 2 botões para poder fazer alguma configuração, né? Então, isso é uma vantagem aqui da facilidade de configuração dos motores em Teco. Vou passar essa parte aqui também, que é a parte de testes, então isso é mais específico para um outro treinamento. E agora, a gente vai para a parte de automação. Então, até agora a gente conheceu motores tubulares, motores de trilho, conhecemos as novidades e lançamentos tanto do motor Neo como do motor Light, né? E também os controles remotos e as configurações. A gente vai falar um pouquinho agora, a gente está indo para o final já, mais 10 minutinhos a gente já termina, tá, gente? Só para não ficar passado o horário aí e não atrapalhar vocês. Então, às vezes o motor vem com os parafusos muito apertados e precisa usar a parafusadeira para soltar muito. A questão da regulagem, né? Quintal decorações. Então, não tem um padrão 100% ali do espaçamento, né? Da regulagem ali. Se você sabe esse lado ali, para que lado que é o mais e para que lado é o menos, fica mais fácil para você fazer a regulagem. A parafusadeira, se você sabe para que lado você vai girar, você pode até usar, tá? A gente não recomenda usar eles nos motores bivolts, né? O ideal é que você não use, porque aí pode acontecer, não é certo, tá? Mas existe uma possibilidade de danificar o sistema interno ali da regulagem, tá? Então é bom tomar um pouco de cuidado. Mas sabendo para que lado vai girar certinho, né? Acho que alguém levantou a mão, pode falar. Alphatec, né? Não? Tranquilo. Maravilha. Então vamos seguindo aqui. Então, só falar da integração, das possibilidades de integração com automação, para a gente finalizar o treinamento. Hoje, no mercado, existe automação cabeada e existe automação também sem fio, né? Então, os motores Inteco, a gente tem, né, as possibilidades tanto de integrar com um quanto com o outro. Então, se o cliente falar assim, quero colocar um motor numa automação cabeada, qual que é o motor da Inteco que vai atender? Hoje, quando a gente fala de automação cabeada, geralmente é uma empresa ali de automação especializada, faz um quadro parecido com esse, né? E depois puxa as fiações para os aparelhos, né? Ar-condicionado, televisão, e para os motores, iluminação, né? Faz toda a parte de automação ali da casa do cliente. Então, para o motor, qualquer motor que seja de acionamento de interruptor vai ser compatível com automação cabeada. Quando a gente fala de automação cabeada, não tem segredo, né? Às vezes até o cliente quer comprar um relézinho, né? Não sei se vocês já viram, tem da Sonoff, tem da Intelbras, que é um aparelhozinho, uma caixinha, que você liga nos fios também do motor, quando é motor de botoeira, e você consegue integrar na Alexa ou no Google, né? Então, qualquer motor que seja de acionamento de interruptor vai ser compatível. Então é só você solicitar ali no comercial um motor de acionamento por interruptor, que aí ele vai ter que ir com 4 fios, né? Que vai ser o fio sobe e desce, para a automação ligar ali e fazer o funcionamento. Fora a questão da automação cabeada,
a gente tem a opção da automação sem fio, que o próprio nome já diz, né? Não usa cabeamento. E aí a gente vai conhecer um pouquinho de como pode ser feito com os motores Inteco. Pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito com motor via radiofrequência. O que é radiofrequência, Carlos? É o sinal que o controle emite para o motor. Então, o nosso motor hoje, ele trabalha com uma radiofrequência 433.92 MHz. A gente pode usar um exemplo de uma rádio de música, por exemplo. Você vai sintonizar na rádio de música, você tem que pôr na frequência lá, 89, alguma coisa, né? A rádio tem que ter uma antena, você tem que ter um aparelho para poder receber o sinal, e o motor é a mesma coisa. O motor tem uma anteninha branca que sai da cabeça do motor, precisa ter o controle ali para acionar, né? Então o motor funciona via radiofrequência, ele tem o controle remoto, ele tem um alcance de 80 metros, obviamente que com paredes, móveis, esse alcance ali cai ali um pouco ali para 20, 30, 50 metros de alcance. Mas é um bom alcance também. Outra maneira é via Wi-Fi, que aí vocês já conhecem, né? A gente já usa o Wi-Fi no dia a dia, né? Existe um roteador ali para gerar o sinal e também tem um raio de alcance, né? Você está na sala lá, de repente você vai lá para o teu quarto, no fundo da casa, o sinal do Wi-Fi não chega, você tem que pôr um outro roteador para chegar lá, né? Eu tenho um sistema chamado Zigbee, mas eu não vou falar dele aqui, vou falar. A gente tem um treinamento específico só de automação e eu me aprofundo um pouco mais, tá? Aqui é mais para explicar um pouquinho das possibilidades. Então, quando eu falo de motor de radiofrequência, é aquele motor que não tem Wi-Fi integrado. Ele não sai daqui com Wi-Fi integrado. É um motor de controle remoto, né? Então, como eu posso fazer a automação desse motor? Por exemplo, o motor a bateria, ele não tem Wi-Fi integrado. Como é que eu posso fazer a automação dele? Aí a gente usa um hub, né? O que é um hub, Carlos? O hub é uma caixinha, é um aparelho, como se fosse um controle universal, que ele consegue copiar a radiofrequência e por meio de um aplicativo ele coloca o motor na automação. Hoje, a gente tem o nosso hub, que é essa caixinha aqui, a gente chama ela de MiniVAS, que dá para você controlar com ela até 5 motores diferentes. Carlos, como é que funciona isso na prática? Eu preciso que o motor esteja no raio de alcance dela. É como se fosse um roteador. O roteador não tem um raio de alcance, né? Você põe aqui, ele tem um raio de alcance. O roteador está aqui no meio. Então, se o motor estiver aqui, ele consegue pegar. Se o motor estiver aqui, ele consegue pegar. Qual que é o raio de alcance, Carlos, da base VES Mini? Raio de alcance de 15 metros, tá? Ou de 50 metros em ambientes livres, onde não tem paredes, não tem interferência. Mas se tiver parede, se tiver divisão, se o motor tiver a 15 metros dela, para um lado ou para o outro, você consegue colocar 5 motores que ela vai conseguir controlar automaticamente ali e integrar no Google, na Alexa, programar a hora que vai abrir, a hora que vai fechar, tá? Então eu tenho essa capacidade de integração com o hub aqui da Inteco. Carlos, dá para usar hub de outras marcas? Dá para usar. Existem marcas da Broadlink, da Nova Digital, né? Nem todos vão ser 100% compatíveis. A gente consegue confirmar que o nosso é 100% compatível porque é nosso aqui da Inteco. Mas, por exemplo, da Broadlink a gente sabe que é compatível, o pessoal já deu feedback pra gente, da Nova Digital também é compatível, tá? Mas o legal é que vocês já pegarem direto com a gente, que é certeza que vai estar funcionando 100%. Tá? Então, essa é a opção de você integrar os motores quando ele não tem Wi-Fi nativo. Se você já compra com Wi-Fi nativo, aí você tem uma praticidade muito maior, porque o motor já sai daqui com um chip Wi-Fi dentro do motor, né? E aí automaticamente você vai só baixar o aplicativo e o aplicativo já vai achar o motor na rede ali, né? Hoje o nosso aplicativo que a gente usa para automação é o Tuya Smart. Todo mundo já conhece o Tuya, já ouviu falar do Tuya Smart ou não? Ou é algo novo para vocês? Bom, vamos lá. Falando aqui um pouquinho da parte do motor Wi-Fi, qual que é a vantagem de você ter um motor Wi-Fi? Primeiro que você não precisa de um hub, né? Você já faz, ou o cliente de vocês, né, já faz integração independente de uma empresa de automação ou de um hub, né, para poder fazer essa configuração. E o Tuya Smart hoje, o aplicativo que a gente usa,
é a principal plataforma de automação sem fio do mercado. Então, lá dentro vai ter fechadura da Intelbras, vai ter televisão da Samsung, vai ter tomada inteligente da Philco. Então, você vai ter um mar de dispositivos lá dentro e você consegue, o cliente, né, consegue integrar o nosso motor junto à automação que ele já tem na casa dele, tá? Então isso é legal que traz essa integração com demais aparelhos ali. E aí você consegue programar a hora que vai abrir, a hora que vai fechar, fazer uma cena para abrir todas as cortinas ao mesmo tempo, colocar no Google, no Alexa. Então toda essa questão de automação você consegue fazer tanto quando você usa o nosso hub, quando você usa o nosso motor Wi-Fi. Por quê? É o mesmo aplicativo. A única diferença é, se o motor não tem Wi-Fi, eu uso um hub. Se o motor já tem Wi-Fi, eu não preciso de um hub para poder fazer essa integração. Pessoal, a gente está batendo aí 1 hora já de treinamento. Queria abrir para vocês aí, se vocês ficaram com alguma dúvida em algum ponto, ou se tem algum assunto que vocês acham legal colocar aqui em pauta, tá? Motor de 100 newtons não tem Wi-Fi? Não, motor de 100 newtons não tem Wi-Fi. Os motores de socorro também, que é um motor de 50 newtons e o motor de 100 newtons com socorro, eles não têm Wi-Fi porque o sistema interno dele não permite, né, a gente colocar o chip ali, né, mas aí tem a opção de vocês usarem o hubzinho, né, como eu falei para vocês fazerem essa integração. Então, comprei uns motores que têm Wi-Fi e esse não tem. Comprei o hubzinho e os dois, os três ou quatro motores vão funcionar na mesma automação ali, no mesmo aplicativo, tá? Então, assim, enquanto vocês colocam alguma dúvida aí para a gente fechar, resumindo, gente, a gente hoje tem uma grande linha de motores para vocês usarem nas cortinas rolô, nas cortinas Double Vision, né? Um ponto importante da Double Vision, que eu não sei se todo mundo conhece, é que os motores mecânicos eles têm um limite de altura, né? Então, a Double Vision, por exemplo, se é uma cortina de 3,5 metros de altura, na verdade, o tecido vai ser 7 metros. Então, eu preciso que um motor tenha autonomia para poder subir, para poder enrolar, né, os 7 metros. Então, a gente tem uma tabelinha, essa tabelinha está aqui, ó, de altura, tá? A gente tem uma tabelinha que vocês podem consultar, que mostra qual que é a altura que cada motor consegue fazer ali. Isso fala dos motores convencionais, tá? Então, que é o que vocês mais usam ali. Então, você pega um motor de 6 newtons, por exemplo, e a gente vai ver no tubo de 43, ele tem autonomia de 5 metros de altura só. Carlos, como é que eu uso então? Aí você pode usar ou o motor eletrônico, porque ele não tem o sistema de final de curso, né? Mas ele tem o tempo térmico, que aí já seria para 12 metros, ó. Ou usar os motores NEO, tá? Então, se for cortinas ali de 5 metros para cima, já é um alerta para vocês consultarem e ver qual motor tem para ter essa autonomia ali, tá? Além disso, a gente tem motores também para romana, que seria o mesmo sistema de uma persiana horizontal de 50 milímetros, né? A gente tem um kit que você usa ele dentro do tubo de 40 e depois vocês põem os cavaletezinhos ali e ele faz o enrolamento ali da cortina. Então, é o mesmo sistema para uma PH 50. Temos um motor também para uma PH 25, que é um motorzinho de 0,8 newtons, tá? E é o mesmo motor que dá para você usar numa apressada, caso vocês tenham alguma demanda, ou para uma celular, tá? E, como eu já falei, né, a gente tem os motores tanto para o sistema Wave, quanto para o sistema de prega. O Wave, a gente tem dois sistemas diferentes. A gente tem o sistema 2:1, que aí eu tenho uma dimensão de fita de 1,90 m para 1 metro de cortina, ou o sistema 3:1, que eu tenho uma fita de 2,60 para 1 metro de largura, tá? Então a gente tem dois sistemas de wave, o 2:1 e o 3:1, tá? E aí a gente tem todos os componentes e, se for preciso, também a gente faz a montagem. O mesmo sistema de trilho dá para vocês também usarem ele como uma cortina de teto, tá bom? Dá para vocês, cara, surgiu uma demanda, usarem com o mesmo sistema de trilho. A diferença é que vocês vão usar dois perfis. Você vai colocar um perfil desse lado e um perfil desse outro lado aqui. E aí, o que muda
é que vocês vão ter que colocar um perfil aqui, ó, interligando o motor. Tá? Esse perfil a gente não vende ele aqui, mas é fácil de achar no mercado. Mas é uma solução que vocês podem também usar caso surja demanda para uma cortina de teto. O motorzinho que eu falei para vocês para plissada ou para PH25 é esse daqui, tá? Ele tem um eixo duplo, então ele gira desse lado e desse lado aqui. Aí ele movimenta os dois lados ao mesmo tempo para subir e descer a sua PH25 ali. E aí a parte de kit de instalação, a gente tem algumas opções, não vou falar deles aqui porque são bastantes. E é isso, gente. Deixa eu ver se no chat tem alguma dúvida de vocês aqui, para a gente poder estar finalizando. Tem alguma relação da utilização do Wi-Fi integrado com a cortina com o peso que suporta? Não tem relação. O peso, só para deixar claro, a gente tem a tabelinha e eu vou mandar essa tabela à parte para vocês, vou botar no peso aqui, ó, que é essa tabelinha aqui. Então, o peso, a relação dele, na verdade, é com o tamanho do tubo. Repare que esse tubo aqui, que é de 43 milímetros, no motor de 6 newtons, ele vai ter uma capacidade de peso maior, ele tem capacidade de 19 quilos, do que no tubo maior de 53, ó, que ele aguenta só 16 quilos. Ou, se a gente for para o de 70, né, ele aguenta só 12 quilos. É como se fosse assim, por exemplo, você vai trocar o pneu ali, né? Se você pegar muito perto da chave, você não tem força para girar, né? Se pegar mais longe, você tem força ali. Então, a mesma coisa é o motor. Quanto mais compacto ele tiver no tubo, mais força ele vai ter. Mas a gente tem essa tabelinha pronta, que aí fica fácil para vocês entenderem. Ah, Carlos, mas eu não sei qual que é o peso da cortina. Como é que encontra ali? Aqui na tabelinha tem também essa informação. Ó. Aqui embaixo, se vocês olharem aqui, ó, tem a continha. Como é que funciona essa continha? Como é que está para você achar? Você vai multiplicar a largura da tua cortina vezes a altura da tua cortina, isso vai dar igual o metro quadrado da tua cortina. Então, tu pega o metro quadrado da sua cortina e depois multiplica pelo peso do metro quadrado do tecido que você está usando. Normalmente vai ficar ali numa média de 500 gramas, né? Mas tem tecido às vezes que é mais pesado, 600, 700 gramas, 800 gramas. Então você multiplica largura vezes altura e depois multiplica pelo peso do metro quadrado do teu tecido. Normalmente a gente usa 500 gramas como uma média, tá? E aí você vai achar o peso. Depois você vem aqui e bate aqui para ver qual motor que vai suportar ali, tá? Outra questão. A gente tem a questão de largura, né? O tubo de 43, a gente recomenda ali que seja até 1,80 m, 2 metros ali. O tubo 53 a gente recomenda até 1,5 m, 1,60 m. Passando disso, a gente já recomenda usar um tubo maior, né, que é o tubo de 70 milímetros, que aí vai até uns 3 metros e pouquinho, tá? Então, é bom tomar cuidado com isso para a cortina não entortar ali, tá? E uma das coisas que eu não mostrei aqui na parte dos kits, que eu acho que é legal, para vocês terem conhecimento, para a gente finalizar, é que hoje a gente também tem a opção de vocês terem uma junção para ter a possibilidade de usar duas cortinas com um motor só, tá? Então, essa junção aqui, ó, ela fica no meio, então aqui eu encaixo o tubo de um lado e aqui eu encaixo o tubo do outro lado, né? E o motor vai ficar de um lado só, tá? Então esse motor vai movimentar as duas cortinas sempre ao mesmo tempo. Então, a desvantagem é que o cliente vai ter como se fosse uma cortina só que às vezes, o orçamento ali está apertado, o cliente não quer comprar todos os motores, é uma opção também, né? Então você pode usar um motor com uma junção para duas cortinas, tá? Dá para usar aí essa junção reta, ou também dá para usar ela, ó, num ângulo de 90 graus. Também a gente também tem para um canto de parede ali. Então, é no canto de parede, dá para você usar aqui uma cortina aqui e outra cortina aqui, e a junção no meio, interligando as duas, e o motor ou desse lado, você escolhe. Um motor só para duas cortinas, tá? Tem essa opção também, e dá para você usar aqui. Muito obrigado. Espero que tenha agregado aí para vocês, que venha trazer conhecimento e vocês terem essas opções aí de produtos no dia a dia de vocês, para vocês atenderem as necessidades dos clientes aí.